Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a essa Casa de Amor e Luz. Os recadinhos. Por gentileza, desliguem ou abaixem os volumes dos celulares, tá bom? Para não atrapalhar nossa palestra, caso alguém ligue aí para vocês. E também uma dica para o almoço de amanhã e de domingo, deliciosas lasanhas que temos aqui no Alecrim. Custa R$50 o quilo. Ainda temos disponível os sabores presunto, queijo ao molho sugo e espinafre com ricota ao molho branco. Tá bom? Então pode ir com calma, não precisa correr. A hora que acabar a palestra aqui tem bastante, tá bom, gente? Então vamos, nesse momento, nos acomodando em nossas cadeiras, respirando fundo, sentindo a presença desse nosso amigo que nos quer tão bem, que torce pela nossa caminhada e nos inspira. E vamos também saudando nossas irmãs Rosário e Joana de Ângeles, mentoras queridas dessa casa, a qual agradecemos sempre pela acolhida. E com Jesus, com Rosário e Joana, vamos subindo até Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, a quem pedimos sempre sua bênção e proteção. E sob o manto de Maria, vamos até Jesus, seu Filho amado, nosso exemplo de amor, ao qual somos muito gratos pelos ensinamentos. E Jesus nos disse que ninguém chega ao Pai senão por Ele. Então pedimos, Mestre amado, nos leve até o Pai Criador, fonte de nossas vidas, agradecendo pela oportunidade da vida e do aprendizado que ela nos traz. E nessa gratidão, louvamos nosso Pai com a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. E vamos receber com muito amor nosso querido irmão Hilário Rocha, que nos trará a palestra da noite. Almas queridas do nosso coração, muito boa noite, mas boa noite mesmo, amados irmãos e amadas irmãs. Nós rogamos a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos proporcione um encontro altamente produtivo nesta noite, a fim de que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos, sem exceção, absorver toda esta fluidificação benévola e curativa que aqui foi colocada pelas equipes socorristas da nossa casa, sob o beneplácito da grande mentora Joana de Ângeles, e toda a sua equipe. E nós rogamos a esse plano espiritual maravilhoso que possa orientar as nossas palavras, para que elas sejam de lenitivo, de reconforto, de otimismo, de alegria e, acima de tudo, de confiança ilimitada no Criador. Nós gostaríamos, antes de entrar propriamente no tema, de indagar
dos nossos irmãos que estão sentados mais ao fundo do salão, se estão ouvindo a nossa voz, se a nossa voz está chegando até onde os irmãos se encontram, porque às vezes nós não sentimos o retorno do som. Daí o motivo da nossa indagação. Qualquer dificuldade, sinalizem, por favor, para que nós possamos altear a nossa voz, que já é bem estridente, diga-se de passagem. Já é um vozeirão, ainda mais com todo mundo tomando este banho de calor. Ninguém merece, não é, meus irmãos? Claro que nós lançamos algumas brincadeiras, evidentemente, para quebrar o gelo, porque nesta noite o assunto é bastante sério, é um assunto delicado, que engendra muita polêmica, que inflama os ânimos e que requer de nossa parte um cuidado extremado para que nós possamos expor o tema de forma a não perturbar e a não melindrar ninguém. Mas no cômputo geral, todos nós perceberemos, meus irmãos, que o tema trará resultados muito animadores e bastante positivos para a vida de cada um de nós, porque é centrado na doutrina espírita e nos ensinamentos do Mestre amado Jesus. E nós sempre precisamos ter em mente, registrar nas nossas santas cabecinhas, que o Espiritismo é a renascença cristã no mundo, é a revivescência dos ensinos de Jesus, na sua mais lídima pureza, no seu mais legítimo valor. E dentro desses ensinamentos de Jesus, existe uma passagem bastante interessante, que foi catalogada pelo evangelista Mateus, no capítulo 5, versículos 25 a 26, das anotações deste nobre evangelista. E nesta passagem, Jesus faz uma sugestão muito interessante, propondo aos homens, propondo a todos nós, espíritos encarnados na terra, que procuremos nos conciliar com os nossos adversários o mais depressa possível. E esta conciliação, este acerto de contas, essa resolução de pendências, ela deve ser feita enquanto nós estamos a caminho com o nosso adversário. Nós dois precisamos estar no caminho para evitar que o nosso adversário nos entregue a um juiz. Porque pode acontecer que o juiz, ao julgar a causa, entregue o culpado ao ministro da Justiça, e esse ministro da Justiça nos coloque na prisão. E se isso acontecer, se realmente formos colocados na prisão, as celas não serão abertas enquanto nós não pagarmos o último ceitil, ou o último centavo, numa linguagem mais atual. Trata-se, evidentemente, meus irmãos, de imagens fortes utilizadas por Jesus. Imagens que não foram utilizadas sem um motivo, sem uma razão, dado e considerado que Jesus se dirigia a uma multidão ainda espiritualmente imatura, a pessoas ainda sem muita intimidade
com as verdades espirituais. Pessoas remanescentes de um povo indisciplinado, de um povo acostumado na escravidão, de um povo que era submetido a uma dominação arbitrária pelo Império Romano, e o povo vivia da forma como podia. As pessoas viviam do jeito que dava, e muitas vezes não tinham ensejo para filosofar, para fazer ilações, para meditar em torno de questões espirituais. Então Jesus utilizava-se dessas imagens, porque através delas ele tinha possibilidade de tocar mais facilmente os corações. E esta imagem da prisão, daquele que preso somente sairá da prisão depois de pagar o último ceitil ou o último centavo, é uma sugestão vigorosa que Jesus faz para um relacionamento pautado no equilíbrio, para uma vida social harmônica, digna, moderada e fraterna. Era esse o apelo de Jesus. Quando Jesus sugere a reconciliação, Jesus está estimulando a paz. Jesus está estimulando o respeito. Jesus está estimulando uma convivência social entre as pessoas baseada na mais ampla dignidade e no mais profundo senso de respeito, de amor, de cultura, de valorização da vida das pessoas e também do belo, por que não dizer? Até porque, meus irmãos, a lei divina nos criou, a cada um de nós, para ideais de beleza, para ideais de pacificação, para ideais inteligentes e nobres. A vida na terra, meus irmãos, é uma escola fecunda, é uma escola muito importante. A vida na terra é verdadeiramente uma sala de aula, onde todos nós nos encontramos matriculados em regime de aprendizado incessante. Isso é uma realidade que nós não podemos de forma nenhuma afastar das nossas mentes. Somos espíritos em processo de evolução. E o processo de evolução é um processo de aprendizado. Aprendizado diuturno, aprendizado incessante. Porque, meus irmãos, o amor não nasce pronto. O amor não cai de paraquedas. O amor não é comprado num estabelecimento comercial de qualquer natureza. O amor é construído. E essa construção se faz no dia a dia da vida da gente. Quer do lado de lá, quer deste outro lado da vida, o aprendizado não cessa. Ah, mas a convivência entre as pessoas é uma convivência difícil. E alguém está aqui falando que a convivência é fácil. A convivência nunca foi fácil entre as pessoas, principalmente num mundo como o nosso, num mundo de provas e expiações, habitado na sua quase totalidade por espíritos ainda incipientes, espíritos bastante necessitados de estudo, de aprendizado, de prática diária dos ensinamentos de Jesus. É lógico que a convivência, muitas vezes, ela é difícil mesmo.
André Luiz fala muito da convivência em suas obras, quando ele diz: viver é fácil, o difícil é conviver. Porque muitas vezes, meus irmãos, as opiniões e as ideias são diferentes entre as pessoas, mesmo entre pessoas de boa vontade, mesmo entre os trabalhadores de Jesus, mesmo entre pessoas que convivem dentro de uma instituição religiosa, nós vamos encontrar divergências de opinião, pessoas que pensam de uma forma diferente. E isso não significa de forma nenhuma que essas pessoas sejam inimigas declaradas. Não significa que sejam adversárias ferrenhas. Elas apenas e tão somente pensam diferentes e precisam ser respeitadas em seus pontos de vista. É muito comum, meus irmãos, nós ouvirmos, e isso principalmente no meio espírita, nós encontramos essa afirmação com muita frequência. Muitas pessoas dizem que as pessoas que são inimigas uma da outra, pessoas que não se afinizam, pessoas que não se gostam, essas pessoas têm uma convivência antagônica porque são inimigas espirituais do passado. Muitas vezes se fala que duas pessoas que não se dão bem têm em comum um passado de erros que precisa ser acertado na vida presente e que esta inimizade de agora é fruto de desacertos do passado. Esta afirmação, por vezes ela é verdadeira, mas nem sempre. E Kardec explica isso muito bem em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º, quando ele fala: bem-aventurados os misericordiosos, e explica esta passagem da reconciliação com os adversários. Muitas vezes pode acontecer, meus irmãos, que um processo de perturbação espiritual, esses processos obsessivos que trazem muita gente para a casa espírita, pode acontecer que uma perturbação espiritual, um processo obsessivo, tenha se originado num desacerto de vida passada entre as pessoas, por falta de perdão, por empáfia, por orgulho, por prepotência, por egoísmo, por má conduta dos contendores em vida passada. E agora, nesta vida presente, o processo de perturbação se faz acontecer para que essas duas criaturas possam aprender uma série de coisas e se harmonizar perante Deus. E Deus muitas vezes permite que essas perturbações aconteçam. Deus não está indiferente às nossas dificuldades, mas Ele permite que isso aconteça justamente para que o aprendizado se faça e o exercício do perdão aconteça. Mas isso não significa que toda a animosidade do presente tem origem no passado. Nem sempre isto acontece. Muitas vezes, meus irmãos, pode ser a falta de educação do aqui, pode ser as imperfeições e os vícios desta vida que estão causando esta animosidade atual, e não inimizade do passado. Muitas vezes é falta de diálogo, muitas vezes é falta de respeito do aqui, do agora, do já. Francisco Cândido Xavier, o homem amor, ele sempre dizia:
quantas vezes verdadeiras tragédias acontecem no seio das famílias porque faltou um diálogo, porque faltou uma conversa franca, porque faltou amor, porque faltou uma oração. E abençoada é aquela criatura que ora, que faz uma prece no momento de nervoso, na hora de uma animosidade. Essa criatura muitas vezes é capaz de evitar, sem que ela perceba, que ódios e desavenças se perpetuem por séculos afora. E muitas vezes, meus irmãos, orgulho, egoísmo, vaidade, prepotência são o resultado da grande maioria das querelas que assolam o planeta Terra. Por isso, quando Jesus nos recomenda que nós nos conciliemos o mais rápido possível como o nosso adversário, enquanto estamos a caminho com ele, ou seja, enquanto estamos encarnados na terra, ele está nos sugerindo que tenhamos uma conduta fraterna, que tenhamos uma conduta inteligente, que tenhamos uma conduta com a cabeça funcionando e o coração harmonizado. Ou seja, tenhamos uma conduta digna, fraterna e respeitosa. Porque quem respeita o seu próximo, quem respeita a dignidade do outro, quem busca uma atitude fraterna e procura fazer a sua parte, está no caminho certo para ser uma pessoa livre, para ser um cidadão cósmico, para ser aquela criatura de mente arejada, aquele ser humano honesto, equilibrado, natural, espontâneo, aquela pessoa que passa amor, que passa tranquilidade, que passa esperança, que passa harmonia. É esta a sugestão de Jesus. Concilia-te depressa com o teu adversário significa fazer a nossa parte. E isso quem diz é Emmanuel, através da mediunidade do homem amor, Chico Xavier, no livro O Consolador. Aliás, no livro Pão Nosso, em O Consolador, Emmanuel nos dá uma verdadeira aula de perdão e de indulgência, mostrando que todos aqueles que fazem a sua iniciativa fraterna para buscar a reconciliação, estão praticando a lei de Deus, porque a lei de Deus é perfeita, meus irmãos. A lei de Deus é perfeita e ela é sábia. Ela nos criou a todos para a felicidade e para o crescimento. A lei de Deus não é burlada nunca. A lei de Deus não é burlada jamais. Até porque a lei de Deus é projetada para a felicidade e para o progresso de cada um de nós. E nunca para punir e condenar quem quer que seja. Então, quando Jesus está sugerindo a reconciliação o mais depressa possível como o nosso adversário, ele nos pede, dentro da atualidade das suas lições, dentro do valor filosófico profundo do Evangelho e da autoridade científica sem marcas dos seus ensinamentos, ele nos pede para fazermos a nossa parte, para estendermos as nossas mãos na busca de iniciativas fraternas, perseverando no bem, procurando a reconciliação, oferecendo
aos nossos adversários a alternativa da pacificação, do entendimento. Entretanto, meus irmãos, pode acontecer, e é nesse ponto que muita gente desanima, e aqui é o ponto crucial da nossa conversa dessa noite. Pode ser que aquele que se colocou como nosso adversário, que aquele que passou a nos detestar em função de uma desavença, de uma querela, pode ser que este coração não aceite a nossa iniciativa de reconciliação. Pode ser que esta criatura se mostre totalmente resistente a qualquer iniciativa de pacificação dos ânimos. É por isso que diz Emmanuel, que muitos corações enobrecidos, quando reconhecem os seus erros e procuram se reconciliar com a criatura prejudicada, encontram aquela barreira, encontram aquele coração endurecido que não quer saber de perdoar. Se isto acontece, meus irmãos, se o nosso adversário desdenha as nossas iniciativas de pacificação e fraternidade, o problema deixa de ser nosso. O problema não é mais nosso. E é esse o ponto da nossa conversa. Se o adversário erra conosco, o nosso dever no entendimento evangélico é perdoar de todo o coração, é respeitar esta criatura. Se o nosso adversário é cruel, é impiedoso, meu Deus, aí está um irmãozinho enfermo da alma, solicitando tratamento e compreensão, necessitado de auxílio espiritual. Se foi a nossa vez de errar, porque somos criaturas imperfeitas, e criaturas imperfeitas atritam-se e erram a todo tempo, se o erro foi nosso, tenhamos no Evangelho de Jesus a força para reconhecer o erro, para se arrepender, para pedir desculpas e seguir em paz. Entretanto, meus irmãos, se o nosso adversário, ou aquele que nos tem como desafeto, não quer saber de reconciliação, despreza todas as nossas iniciativas, o problema não é mais nosso, porque nós fizemos a nossa parte, nós buscamos a reconciliação, nós atendemos ao apelo de Jesus, quando ele diz: quem lê os meus ensinamentos, atenda ao que está no Evangelho. E desta forma, meus irmãos, nós prosseguiremos a nossa caminhada sem nos martirizar tanto, sem nos autoflagelarmos tanto, sem nos autocondenarmos tanto, porque a lei de Deus é toda de pacificação. E o coração endurecido que não quer se reconciliar, o coração endurecido que não quer saber de pacificação, este sim sofrerá as consequências da lei. Este sim sofrerá a lei dura e pesada de estar preso dentro de si mesmo, incapaz de abrir as celas em que ele mesmo se colocou, na prisão dentro de si próprio. E desta prisão ele somente sairá enquanto não pagar o último ceitil, ou seja, enquanto a lei de Deus não for totalmente cumprida, enquanto tudo não se acertar. Esta é a prisão a qual Jesus se refere. E é a pior prisão que existe, meus irmãos. Muitas vezes até pior do que uma prisão em estabelecimentos correcionais humanos. Porque esta prisão
é a prisão do indivíduo que está encerrado dentro de si mesmo, na sua dureza, na sua prepotência, na sua jactância, na inflexibilidade do seu coração cevado e duro, como diz Emmanuel em Fonte Viva: cevastes os vossos corações como num dia de matança. E realmente, meus irmãos, nós estamos experimentando dias de matança, nós estamos atravessando momentos de exagero, dias de exagero, onde quase todos os valores morais estão sendo pervertidos e distorcidos, diante da inflexibilidade dos corações humanos e da ansiedade por novidades que tornem a vida mais linda, mais colorida, mais moderna, como se a vida fosse uma eterna monotonia, meus irmãos. Na busca de novidades que não têm absolutamente nada de novo. São novidades vestidas de purpurina, mas que na sua essência não têm nada para nos oferecer, porque subvertem os valores morais e desfiguram o caráter das criaturas humanas. Quando a vida humana está aí, meus irmãos, e o nosso planeta Terra, mesmo apresentando esses momentos tão doloridos, nesses dias de exagero que estamos atravessando, o nosso planeta Terra nos oferece um céu azul maravilhoso, árvores verdinhas destilando clorofila, a pureza do oxigênio que restaura o nosso corpo físico e espiritual, a beleza desses princípios ativos, dessas substâncias refazentes que estão no ar, através do perfume das flores, através da magia da natureza, do bucolismo de um campo, do sorriso de uma criança, do cabelo branco de um vovô, de uma vovó, de um olhar trêmulo, de um andar muitas vezes alquebrado de um ancião. E esse cabelo branco, esse andar hesitante, nada mais é, meus irmãos, do que o peso da sabedoria, de anos e anos de lutas acumuladas, de experiências vividas, que fazem hoje a coroa dos anciãos. E o livro do Eclesiástico nos apresenta, na Sagrada Escritura, no Primeiro Testamento, o livro do Eclesiástico, um livro filosófico belíssimo, quando ele diz: a experiência consumada é a coroa dos anciãos. Quanta experiência num idoso, quanta experiência num ancião, às vezes alquebrado, com as suas resistências físicas mínimas, mas com o coração recheado de amor, de perdão, de reconciliação, de vida e de alegria. Por isso Jesus nessa noite nos pede para voltar. Jesus nos pede para reciclar valores. Jesus nos pede para reconsiderar atitudes. Jesus nos pede para mergulhar dentro de nós mesmos, no silêncio da nossa câmara interna mais profunda, no recôndito do nosso ser imortal, onde ali vamos nos espantar, vamos nos assustar, porque não encontraremos ruindade, não encontraremos só imperfeição, não, encontraremos um verdadeiro arsenal de beleza, de potencialidades adormecidas, colocadas a serviço da reconciliação, para abrir totalmente as nossas prisões, para nos reconciliarmos totalmente com a vida e, praticando as leis de Deus, abriremos as celas da prisão interior, transformando inimizades em afeições, transformando inimigos em afetos muito queridos, para alçarmos de uma forma definitiva o voo livre do equilíbrio, da temperança, da felicidade e do comportamento fraterno e feliz, na escalada do progresso,
na vivência espírita da vida e na valorização do amor e do perdão, que é tudo que a doutrina espírita espera de nós. E que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. E vamos novamente fechar nossos olhos, nos concentrar em todo o ensinamento trazido pelo nosso palestrante, Sr. Hilário, reconciliar-se com nossos adversários. Nesse momento, vamos passar na condição de doadores, vibrando com o que há de melhor que tem em nossos corações. Somos seres de luz, a imagem de Deus, nosso Pai. Vamos vibrar pelo nosso planeta, pelos povos em guerra, pelos sofredores dos desastres naturais, pelo nosso país, nossos governantes, para que sejam luz nesse momento tão triste que nós estamos vivendo. E vibrar por todos nós que aqui estamos. Que todos saiam melhor do que quando chegaram. E que possamos voltar aos nossos lares em clima de paz e harmonia. Agradecer a Deus Pai pela oportunidade bendita da vida. Com a graça de Deus.